Graças, paz, abençoados. Amém? Glória a Deus. Ao Deus que nos predestinou para a vida eterna em Cristo Jesus. Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Nordeste brasileiro. Amém? Direto da Paraíba. Aos meus amados irmãos do canal, a todos e a todas, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Estudo muito bom, né? Ou seja, estou falando sobre a eleição, a predestinação, a escolha soberana de Deus para salvar uns para a vida eterna e destinar outros para a perdição eterna. E salvação, meu irmão, é um ato de Deus, certo? Foi do querer de Deus, da vontade de Deus, né? Eleger pessoas para a salvação eterna. E salvação não se perde. Uma vez salvo, meu irmão, a regeneração, o homem, uma vez regenerado, não pode se degenerar ou se voltar a morrer novamente. Não tem essa possibilidade, né? É impossível, uma vez regenerado, voltar a depravação total, que foi em Adão. Em Cristo, uma vez regenerado, é regenerado para sempre. E isso para os eleitos, para os predestinados, todos quantos tiveram seu nome escrito no livro da vida, os eleitos. Bom, olha que texto aqui, a gente já leu isso aqui, ó. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Então, os filhos adotivos, os filhos de Deus, em espírito, foram todos quantos foram predestinados para a vida eterna, são filhos de Deus. Só os predestinados, só os eleitos, só os escolhidos. Fora disso, não há salvação, né? Fora da eleição, fora do propósito de Deus de eleger, de salvar, de predestinar, não há salvação. Bom, Deus escolheu certo número de pessoas, está no vídeo passado, da raça humana, e os colocou em uma relação especial consigo mesmo, incluindo a ideia de um chamamento para privilégios, certo? A eleição para a salvação eterna. Então, veio de Deus, foi um propósito de Deus, uma escolha de Deus, certo? A eleição a salvação para a vida eterna foi uma eleição. E Deus predestinou. Amém? Agora, eu falei no vídeo passado também sobre anjos eleitos. Falei sobre pessoas eleitas, homens eleitos, né? Que Deus elegeu pessoas para a vida eterna e com propósito. Também sobre anjos. Existem anjos santos. Existem anjos santos. Mostra aí, irmão Van, anjos santos. Os anjos são santos. Marcos, capítulo 8, versículo de número 38. Anjos santos. Marcos 8, 38. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, né, de seu Pai, com os santos anjos. Santos anjos. Existem anjos santos, né? E também anjos eleitos. Anjos que foram eleitos, né? Uma classe de anjos que foram eleitos para uma determinada função, uma determinada tarefa, né? Predestinadas também por Deus, e Deus destinou, Deus escolheu anjos, né? Tirou ali dos santos anjos e Deus escolheu anjos, elegeu anjos para uma determinada tarefa. Quero ver isso, irmão Van. Anjos eleitos. Vamos aqui para
Aqui, capítulo 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 21, 5, 21. Olha só. Eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Não são anjos santos, todos os anjos são santos, né? Os anjos que não pecaram contra Deus, os anjos que não se rebelaram, os anjos que não que continuaram, né, na sua residência celestial. Calma. E Deus, ali são os anjos santos. Marcos 8:38. Aqui, Deus selecionou, Deus escolheu esses anjos para uma determinada função ou tarefa diante de Deus, diante de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Anjos eleitos. Agora, também, dentro da classe angelical, que são seres espirituais, existem também anjos ímpios, segundo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4, olha só. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo em 70, quando ocorreu o juízo de Deus, em 70. Então, quando Jesus veio, fez juízo sobre Israel, fez juízo sobre os anjos que pecaram. Então, aqui, ó, anjos, aqui ele não está falando de pastores nem de homens, criaturas, pessoas, né, seres humanos. Não, ele está falando dos seres angelicais, são seres espirituais, anjos poderosos. Então, Deus não poupou anjos quando pecaram. Aí, meu irmão, é uma conversa grande, mas vamos só ler no que está escrito, certo? Porque se a gente for destrinchar isso aqui, trazer o que significa anjos, trazer o juízo, Tártaro, vai dar pano para muitas horas a gente ficar aqui comentando, falando, estudando sobre tudo isso aqui. Pecaram, quando pecaram, entendeu? Mas o texto diz que Deus não poupou anjos, e isto aqui, estes anjos não são homens, não foram homens, foram seres angelicais e espirituais criados por Deus. Judas também vai falar alguma coisa sobre anjos. Capítulo 1 de Judas, versículo 6, que diz: os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas. É o mesmo que Pedro, né? É o mesmo anjos que Pedro fala. Judas está confirmando essa história, né? Os anjos, seres angelicais espirituais criados por Deus, que não mantiveram seu domínio, né? Mas deixaram sua própria habitação, Deus tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, né? Que foi em 70, o juízo de Deus sobre as coisas físicas, materiais e as coisas espirituais. Então, anjos ímpios. Aí você viu, existem anjos santos, anjos eleitos e anjos ímpios, né? Anjos que pecaram, ok? Aqui não mantiver anjos que não mantiveram seus domínios, ou seja, aqui são anjos, como diz lá Pedro, 2 Pedro, aqui ó, voltar aqui para 2 Pedro, capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 4,
Aqui está falando da questão, aqui, ó, pois Deus não poupou anjos quando pecaram. Questão moral. Assim como o homem pecou também na questão moral e espiritual, eles também pecaram na questão, aqui é questão moral, ok? No sentido moral. Então, anjos santos, anjos ímpios e anjos eleitos. Para eleitos, né? Para eleitos, 1 Timóteo, vamos voltar lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Olha só, irmão, é interessante ou não é? Ai, irmão, se você quiser fazer aqui uma teologia dentro disso aqui, né? Fazer um levantamento, né? Todo um aparelhado de estudo, você vai fazer, certo? Ah, não, irmão, você vai dizer que isso aqui não são anjos, que são pastores, são não sei o quê. Aí é questão sua. Eu estou dizendo o que o texto diz, de acordo com a língua grega, né? Estudei sobre anjos, né? Que não guardaram, pecaram aqui, ó, diante de Deus, dos anjos eleitos. O que é uma eleição? Espera aí que eu vou já reforçar o teu entendimento. Então, para aqui, ó, para esta palavra aqui, anjos eleitos, para esta palavra eleitos, Pedro usou um adjetivo eclectos para dizer anjos escolhidos, anjos selecionados, anjos eleitos por Deus. Ou seja, Deus escolheu esses anjos, Deus selecionou estes anjos, Deus elegeu estes anjos. Para quê? Para o seu propósito, para uma finalidade. Aqui, Paulo, escrevendo a Timóteo, não quis revelar, certo? O que aconteceu aqui com esses anjos eleitos, mas teve uma finalidade. Não vou entrar neste assunto. Se eu pesquisar, eu vou provar para você, mostrar. Mas eu quero apenas mostrar que a Escritura diz que existem anjos eleitos, anjos santos e anjos que pecaram. A eleição foi um ato exclusivo, presta bem atenção aqui agora. A eleição, anjos eleitos, tanto para homens como para anjos, a eleição foi um ato exclusivo de Deus antes da criação do mundo, no qual Deus escolheu pessoas para a vida eterna, não por causa de algum mérito antevisto nelas. Deus escolheu, elegeu, predestinou pessoas para a vida eterna, não porque essas pessoas iriam provar para Deus que iriam ter fé, não. Não porque essas pessoas iriam provar para Deus que iriam ter boas obras, não. Deus simplesmente salvou por causa de sua suprema boa vontade. Foi Deus que as escolheu, foi Deus que as predestinou, foi Deus que as elegeu. Partiu de Deus antes da criação do mundo, ou seja, não tinha um pé de gente e Deus já tinha escrito pessoas no livro da vida que iriam herdar a salvação eterna. Veja a sequência de versículos que eu vou passar para você, para que os doutores, é um versículo isolado, não creia neste homem não, que ele só usa um versículo isolado. Vamos lá. Efésios 1:11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Ou seja, a salvação partiu de Deus e a salvação eterna foi um ato exclusivo do próprio Deus antes de Adão nascer, antes de existir um pó de poeira no universo. O meu nome, o teu nome, de todos os eleitos, de todas as eras, de todos os escolhidos, já estavam escritos no livro da vida. Isto chama-se predestinação.
Atos 1:11, que diz: nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Ok? Segundo o desejo da sua vontade. Desígnio, desejo, segundo o propósito da sua vontade. Então, ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Agora, aquele texto bombástico para os irmãos do livre-arbítrio, os irmãos que acreditam no livre-arbítrio. Olha que versículo bombástico, né? É a criptograça, que nós chamamos da graça de criptograça. Atos 13, Atos capítulo 13, 46, né, a 48. 46 diz: então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e não vos considerais digno da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. 47, porque assim o Senhor nos ordenou. Veja que vem de Deus, né? De cima, né? Senhor, Deus, né? Ordenou, o Espírito revela, né? Somos convencidos porque o Espírito nos convenceu. Tudo vem de Deus. O Senhor nos ordenou. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Agora a bomba. 48. Ouvindo isto, os gentios alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido predestinados, todos os eleitos para a vida eterna, creram. Só creram os eleitos, os predestinados, os escolhidos. Todos os escolhidos, todos os eleitos, todos os predestinados creram para a vida eterna. Romanos 8, vamos aqui para Romanos. Olha só, então eu estou falando, dizendo o quê? Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, não porque ele anteviu em nós alguma fé. Não existe isso. Deus nos escolheu não por causa das nossas boas obras. Não existe isso. Deus nos escolheu porque éramos bonzinhos, porque Ele viu que iriam praticar o jejum, a Páscoa, a ceia, iríamos guardar o sábado. Deus nos elegeu porque Ele sabia que eu ia guardar o sábado. Isto não procede das Escrituras. Deus nos escolheu por causa da sua boa vontade, por causa do seu propósito, por causa da suprema vontade de Deus. Porque Deus quis, antes da fundação do mundo, Ele destinou pessoas para a vida eterna e outras para a condenação eterna. Romanos, capítulo de número 8, versículo 28. Olha o 28, o que é que diz o 28? 28 diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados. Todas as coisas cooperam para aqueles que foram chamados, segundo o seu propósito. Ou seja, Deus chama porque Ele teve um propósito. O propósito de Deus só serão executados na vida dos escolhidos, dos chamados, eleitos, predestinados. Então, todas as coisas vão cooperar, todas as coisas concorram para o bem daqueles, e toda a raça humana, não, só dos chamados, eleitos, escolhidos. Versículo 33, ainda do mesmo capítulo, 33. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Escolhidos de Deus. Irmão, se você não crê nesses vídeos que eu estou passando para você, que Deus te escolheu,
que Deus teve, que o povo de Deus são os escolhidos, os eleitos, os predestinados, antes da fundação do mundo, que tiveram seu nome escrito no livro da vida, durante todos esses vídeos, você não vai crer nunca. Você vai ser sempre esta pessoa, né, levado por qualquer ventinho de doutrina, seja da adventista, seja da Testemunha de Jeová, seja da religião evangélica. Então, creia no que diz as Escrituras. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou o homem foi justificado porque guardou o sábado? Presta atenção. Que agora capítulo 9 de Romanos, versículo 11 ao 13. Versículo 11 diz: pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito, está sempre ligado, o propósito de Deus, segundo a guarda do sábado, o jejum, o dízimo, a santa ceia, o batismo nas águas, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. 12. Pois, 12, se disse o mais velho, servirá ao mais novo. O 13, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Entendeu aí, meu irmão? Foi a carne ativada que rejeitou a Deus, aqui, de Esaú. Foi propósito de Deus, eleição, predestinação. Deus predestinou a esse aqui para não amá-lo. Rejeitou. E Deus predestinou a Esaú para amá-lo. Então, Deus, meu irmão, a injustiça da parte de Deus, Paulo responde, de modo nenhum. Amou um, odiou o outro. Agora, capítulo 11 de Romanos, versículo 17. Olha que sequência de versículos eu estou passando para você. 11 e 17. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, os gentios, fostes enxertados entre os outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada. Ou seja, Deus tirou uns ramos, rejeitou uma parte, né, predestinou uma parte para ser rejeitada e predestinou gentios para entrar na oliveira, ou seja, um só povo, uma só igreja, né, um só espírito, uma só fé, um só Deus, ligado agora. E isto Deus fez quando? Predestinou para que isso acontecesse. Eleitos antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Vamos a Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Aqui, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O que aconteceu antes da fundação do mundo? Deus nos elegeu. Você nem era nascido. Adão nem era nascido, nem Eva. Adão nem pensava em pecar. Deus já tinha nos elegido, predestinado, escolhidos antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Foi Deus que preparou isso. Aí você vem com conversa que tem que guardar sábado, tem que fazer jejum, tem que participar de Santa Ceia. Pare de enganar o povo está cansado, o povo está despertando. A graça está explodindo por aí, né? E a semente da graça é poderosa. Ela transforma. Versículo 5. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Ele nos predestinou, porque ele viu que eu era bonzinho, né? Ele predestinou o irmão Van
porque o irmão Van ia fazer muito jejum, ia participar de ceia, ia buscar o Espírito Santo no monte, ia dar o dízimo de tudo quanto ele possuía, ia ficar pobre, não ia pagar água, luz, nem farmácia, mas ia dar o dízimo. Aí Deus me predestinou. Agora, versículo 6, para o louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos deu gratuitamente no amado. Ele nos deu a sua glória e a sua graça. Sua glória, para o louvor da glória da sua graça. Ele nos deu a sua graça, porque eu paguei o dízimo na mão do pastor. Não botei nem lá separado, mas foi na mão do pastor. Ah, não, porque eu fiz um jejum de 20 dias, ele me deu a sua graça. Não, porque eu guardo o sábado, ele me deu a sua graça para eu guardar o sábado. Isso é uma falácia, isto é um engano, né? Mas eu sou doutor, pós-doutor, eu sou PhD, irmão, e se não fizer o que a minha religião diz, não há salvação. Para o louvor da sua glória, da sua graça, que nos deu gratuitamente. É salvo pela graça, meu irmão, sem fazer obra nenhuma. É só agradecer ao Papai do Céu e ser fiel com a tua esposa, com os teus filhos, no teu trabalho. Comprou, pague, pediu emprestado, devolva. Isto sim é andar em espírito. Andar em espírito não é tá plá, 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 plá. É mistério, irmão, é mistério. Isto é uma enganação. O povo é enganado todo dia, toda hora, mas gosta. O povo gosta. Versículo 12, aqui. A fim de sermos para o louvor, versículo 12, isso. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nós, os que antes havíamos... Nós quem? Nós, os eleitos. Nós, os predestinados. Nós, os escolhidos. Antes da fundação do mundo. 1 Tessalonicenses. Olha só a sequência de versículos que eu estou passando para você, que Deus te escolheu, que nós somos escolhidos, nós somos eleitos, nós somos predestinados antes da fundação do mundo, sem fazer obra nenhuma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa eu ver a hora. Dá tempo. Capítulo 5, versículo 4 e 5. 4 diz: Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 4, o 5, olha o 5, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Olha só, somos filhos do dia, filhos da luz e filhos do dia, filhos de Deus, filhos de Cristo, filhos do Espírito. Quem são os filhos? Os predestinados, os eleitos, os escolhidos. Todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. São os filhos de Deus, o povo de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo de número... Agora vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz: Mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos... Quem nos escolheu? Quem escolheu? Quem escolheu quem? Eu escolhi a Deus para a minha salvação eterna ou Deus nos escolheu? Mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Deus nos escolheu. É mais claro do que isso? Só o sol do meio-dia. A não ser que eu tenha que desenhar, né? Aos doutores das testemunhas de Jeová, aos doutores e pós-doutorados do sétimo dia, eu tenho que desenhar para vocês, para que vocês aceitem a verdade sagrada, a verdade estampada nas Escrituras. 1 Timóteo 5, 21. Vamos aqui, mais um. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21.
Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus e dos santos e dos anjos eleitos, que guarde essas coisas sem preconceito, que faça nada com parcialidade. Anjos eleitos, eleição vem de Deus. Até os anjos foram eleitos. 2 Timóteo 1, 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras. Guarda de sábado, batismo, ele anteviu a fé, né? Santificado, jejum, dízimo, busca do Espírito Santo, apresentar criança, participar da ceia. Deus nos salvou por causa disso? Isto é um engano. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito. Ele salvou porque ele quis, ele teve um propósito. E a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos, antes de Adão nascer, antes de criar o sol, o nosso nome já estava escrito no livro da vida, e no dia certo, no ano certo, na época certa, na era certa, ele iria te chamar e te escolher, porque você é um eleito, um predestinado, um escolhido para a vida eterna. 1 Pedro 2,9, olha só, olha que versículo abençoado. Capítulo 2, versículo 9, 2,9, que diz, 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, sempre está eleição, predestinação, né? Escolha, né? Destinados, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, ó o povo eleito, os eleitos, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo adquirido, geração eleita. Sim. Ainda tem dúvida? Ô, irmão, João, tá bom. É tanto do versículo que eu não estou aguentando mais não. Já me convenceu. Pode parar, pode parar. Calma, tem mais. Apocalipse 13. Vamos concluir com esses dois versículos aqui. Apocalipse capítulo 13. Aqui. Versículos 7 e 8. 7 e 8 que diz: também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação do primeiro século. Isto aqui aconteceu no primeiro século. Povos, línguas e nações, nos dias de Pedro, Paulo, João, Tiago, igreja do primeiro século. 8. Todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujos nomes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Só adoraram a besta, reverenciaram, participaram, né? Foram destinados à perdição eterna, à morte, à segunda morte, o lago de fogo e enxofre, todos que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E para finalizar, capítulo 17, aqui, versículo 8, presta atenção aqui, 17:8. A besta que viste era e já não é. Todavia, está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Ou seja, fizeram parte, né, da besta, da perseguição de Roma, dos imperadores romanos, todos os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos. Se o nome daquele nos dias de hoje não foi escrito no livro da vida, não vai herdar a salvação. Salvação, vida eterna, somente
os predestinados, os eleitos, os escolhidos, os destinados, cujo nome está escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Então, tem mais estudos, vou passar mais estudos, como conciliar, né, alguns textos que dizem assim, por exemplo, como eu posso dizer, a eleição é injusta, né? Ah, Deus salvou um e outros não. Aqui, ó. A Bíblia diz que Deus deseja que todo mundo seja salvo. Como você responder para um adventista do sétimo dia? Como você responder para um do Testemunha de Jeová e também para alguns irmãos da religião evangélica? Como responder isto? Certo? Quero terminar com Atos 13, versículo 48. É muito forte esse versículo, muito forte. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados, predestinados, eleitos antes da fundação do mundo, todos eles creram para a vida eterna. Paz do Cristo eterno, deixa teu like, se inscreva no canal ainda que não é inscrito. Você que tem assistido, né, todos os dias, né, às 18 horas, 6 horas da tarde, e ainda não é inscrito, dá uma força ao teu amigo aqui de Cabedelo, da Paraíba, irmão Van. Amém? Deus te abençoe grandemente. Paz do Cristo. Não perca o próximo estudo. Como responder às testemunhas de Jeová, o adventismo do sétimo dia, quando eles disserem assim, meu irmão, como pode? Aqui, ó. Se Deus morreu por todos, Deus veio para todos, Deus é injusto, né? Deus faz acepção de pessoas. Como responder isto, né, dentro das Escrituras? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você cada vez mais para a glória do nome dele.